Nem o Vessone acreditou nessa informação, nesses dados que ele trouxe aqui sobre a renda da Neoquímica Arena, informações sobre a nossa casa, a Casa do Povo, a Neoquímica Arena, o resultado que deu com a colocação da biometria facial, o rombo que estava tendo na renda dos pagantes e fiel torcedor dentro do estádio, os números incríveis, fiel, e demonstra a má administração do Corinthians. Vamos ver as informações que ele trouxe, comentaram muito da partida do Coringão, elogiaram a postura do Corinthians e a gente espera a mesma coisa agora contra o Botafogo, sem Rodrigo Garro, hein? E também clássico contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Vamos ver todas as informações do Coringão agora, se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre, eu sou o Luan, bora pro vídeo. Falar agora do Corinthians, que empatou com o Cruzeiro 0x0 na Arena. Vou dar uma testada aqui. Já começou já. O Massa já jogou, já tá... Ele elogiou pra caramba o Cruzeiro, é o melhor time do Brasil, joga demais, intenso, pra cima, fecha, marca todo mundo e tal, pra dizer que 1x1 tá bom, quer ver? 0x0. Teve gol, então... Isso. Vamos ouvir o que disseram Léo Jardim, o técnico do Cruzeiro, e o Dorival Júnior, que estava mais confiante ontem, hein? Não estava? Vamos ouvir. Pareceu. Em primeiro lugar, eu acho que foi um jogo equilibrado. Se eu pudesse dar uma nota mais ao Cruzeiro na primeira parte, teve a situação do Christian e do Caio Jorge, que a gente podia ter se adiantado no marcador. E na segunda parte temos essa situação do Villalba, que foi a melhor oportunidade, na minha opinião, do Corinthians. Mas o resultado acho que acaba por se aceitar, dentro daquilo que as duas equipas fizeram. O comportamento, o Corinthians é uma grande equipa, já jogou na sua casa, vimos isto, com certeza queríamos ganhar, os jogadores pretendiam ganhar, a equipa técnica, o clube, os faz, mas no futebol temos que respeitar o adversário. Eu chamo de melhor gramado porque é um elogio que não é garrafa. Na coquetel. Marcante nesse sentido. E estamos fazendo com um pouco mais de naturalidade. O Dorival poderia muito bem ser barman, né? Que ele tá sempre na coqueteleira ali. No máximo, Mas uma garrafa com d'água. água de saco ali que fica... Água de sal. Saquinho. Água de saco, Conversa passa pano até pro saco de água, bicho, é impressionante. Não, é uma aguinha lá que o Dorival derrubou, que não é garrafa. Que não é garrafa, é um saquinho. Não vai acabar bem esse É um negócio. saquinho e tal. Meu Deus Só quis do tirar a céu. risada dele ao vivo, porque ele tava no intervalo dele. Mas vamos lá, Vessa. O Léo Jardim falou, não entrou uma frase do Léo Jardim elogiando o gramado. É engraçado porque é um elogio, mas que aí alguns torcedores estão levando pro lado de uma crítica. Ele falou, o gramado é tão bom, tão rápido, que os meus jogadores não se adaptaram e não entenderam como jogar, erraram muito passe, a velocidade da bola é muito maior, então foi um elogio, mas que alguns torcedores estão levando Pô, como ele está criticando um gramado que é muito bom e tal, e o gramado realmente foi reformado ali na parada da Copa, tá espetacular. O Abel chama de melhor gramado do Brasil, enfim, com aquela ponderação do derby, né? Ele toma cuidado ali no elogio, mas ele não deixa sempre de falar, e o gramado realmente está muito bom. Podia ser esse o padrão, né? Pra todo mundo, seria um negócio legal. muito bacana. 31 mil pessoas, como eu alertei aqui ontem, né? De novo, bem abaixo da média do Corinthians, só que com uma renda, e isso daí para mim é bem escandaloso, a atual diretoria diz que cortou mais de 3 mil cortesias que estavam rolando nas gestões passadas, e isso é prova, né? Você fez com... Eu peguei 2 últimos Corinthians e Cruzeiro, ontem e o do Brasileiro do ano passado. Foi um domingo de manhã, 45 mil, quase 46 mil pagantes. Deu 2 milhões e meio. 2.800 de renda. Ontem, com 31 mil, deu 2.300. Cara, isso é escandaloso, né? 14 mil pagantes a menos e quase a mesma renda. Isso daí é algo pra gente ficar de olho. Impressionante o ralo, né? Impressionante, cara, impressionante. Então, parabéns à diretoria atual por ter conseguido fazer isso. Ainda tá o lance do facial, as pessoas estão tentando se adaptar, enfim, ainda tem ali uma melhora, é toda uma adaptação, mas claramente a diretoria atual conseguiu cortar ali um gargalo que acontecia, que ninguém sabe da onde surgia aqueles ingressos. 2 logins foram... Só desculpa, 300 mil mais ou menos de renda a menos? A menos, só com 14 Quantos mil jogos pessoas. de lá pra cá
em casa? Foram 2, né? Só Não. Eram 3 mil Do ano passado pra cá. ingressos doados. Quantos anos jogos em casa? No Mais ou mínimo menos. 25. No mínimo 25, se você fizer essa conta que você está querendo. Então, 25 vezes 300 mil, quanto dá? 6 milhões? Não é uma conta muito errada, não. Assim, Não. Poderia ser isso. Mas vem cá. 6 milhões. 7,5. 7 milhões e meio de reais. 7 milhões e meio de reais. Você deve pro Ramiro 30, né? Você entende? É um ralo. Aí tem a Gaviões devendo 500 mil pro Corinthians. Isso é uma vergonha. Os caras vão fazer protesto todas as hoje? torcidas organizadas. Todas. Aonde eles vão fazer o protesto? No Serasa, dizendo lá, eu tô devendo. Cara, é inacreditável, cara. É uma vergonha isso. E eu tô curioso agora, como vem o derby aí, próximo jogo os ingressos, aliás, começam a vender hoje. A tendência é que dê os 45 mil, seja comprando fiel torcedor ou não sócios, mas a tendência é que dê pela primeira vez. Eu estou muito curioso para saber quanto o Corinthians vai fazer de renda com 45 mil. Se quase fez parecido com a que dava 45 mil e quase fez com 31 mil, quanto vai dar essa renda? Olha, eu estou muito curioso, batendo 45 mil, nós vamos falar talvez de uma renda de 6 milhões, 5 milhões, pode ser um negócio bem impactante mais ainda. Dito isso, enfim, aconteceu, mas eu queria fazer essa ponderação e esse elogio à diretoria do Corinthians por ter conseguido cortar essas 3 mil cortesias que existiam em logins que o clube cortou, que para quem era repassado na gestão passada, a gente sempre vai ter a dificuldade de saber, mas dá os parabéns. Tem 15 mil sócios novos desde que o facial foi implementado, 15 mil cadastros novos no fiel torcedor, então me parece uma questão de tempo, das pessoas se adaptarem, criarem coragem de virar fiel torcedor, enfim, eu acho que tudo vai voltando ao normal, deve ter um tempo para isso. Em relação ao jogo, eu gostei muito da postura do Corinthians, depois daquela vergonha que foi contra o São Paulo. Você vê que o Dorival, na coletiva, várias vezes cita a falta de energia. O Morumbi ainda incomoda muito o que o time fez, o que os jogadores deixaram de fazer. Ele até fala, no intervalo eu troquei 3, eu podia ter trocado os 10 de linha. Ele fala desse jeito e poderia mesmo. Foi uma vergonha a postura do Corinthians jogar daquela maneira. Ontem não. Ontem foi um time concentrado, um time que pegou o adversário, que marcou, que fez falta quando era necessário fazer falta, cortar as melhores jogadas do adversário, que criou para fazer o gol, que criou, o Cássio teve que fazer boas defesas. Se tivesse que ter um vencedor, para mim ontem era o Corinthians, não era o Cruzeiro, líder do campeonato, que eu repito, um bom time, muito bem organizado, jogadores individualmente muito bons também. Gostei muito do time do Cruzeiro, a liderança para mim não é por acaso. Essa bola é retirada em cima da linha. Aliás, fica uma curiosidade, né? Você imagina, o cara era canhoto que tira essa bola. Se ele fosse um destro e pega mal na bola, ele poderia ter jogado no Cássio, 1-0 pro Corinthians, gol do Cássio. Imagina como termina um jogo assim. Imagina. Se ele chuta a bola no Cássio, a bola entra. Aquela vez do Casagrande, foi gol contra do Casagrande. Entrou pra história em 94. Foi 1-0 gol contra do Casagrande, na famoso, quando a torcida arquibancada gritou, doutor, eu não me engano, e o Casagrande se emociona no campo, no final foi um gol contra do Casagrande. Você é brilhante, Rodrigo Vessone. Então, assim, foi um 0-0, mas acho que o Corinthians conseguiu competir contra o líder do campeonato. A torcida entendeu pra caramba, não teve xingamento depois do jogo, não teve VAR, não teve nada. Vários torcedores, inclusive, aplaudiram a postura do time. Óbvio, fica a frustração, você deixa de ganhar 2 pontos em casa, mas eu não tenho a dúvida de que jogar dessa maneira, competir contra o líder dessa maneira, você vai fazer uma boa Série A de Campeonato Brasileiro. Acho que o Corinthians deixa uma boa imagem depois daquela vergonha que foi no final de semana. Foi isso, então? Mudou a postura e o time jogou melhor, você acha, Arnaldo? Eu acho uma coisa meio obrigatória. Nós estamos falando do jogo... O Corinthians, do jeito que ele está, ele vai estar muito linkado às emoções dos confrontos com os rivais. Então, não é só perder do São Paulo jogando daquele jeito, é perder de um rival não competindo. E agora o Corinthians vai ter mais 2 clássicos. É isso que a gente está falando. Esse jogo aí não vai adiantar nada se o Corinthians não fizer contra o Palmeiras suas melhores partidas da temporada, como fez no final do Paulista. É por isso que o Massini falou. O ano do Corinthians depende fundamentalmente dessas próximas 2
partidas dos meios de semana. O ano é esportivo, né? No brasileiro é aquilo que a gente falou. Ele vai provavelmente fazer boas partidas, em casa sobretudo, partidas não tão boas fora, não vai correr risco de rebaixamento, mas o duelo com o Palmeiras, ele pode, em caso de sucesso, turbinar a temporada, dar confiança e colocar o Corinthians em possibilidade de título da Copa do Brasil. Esse é o, como ele já chegou perto outras vezes recentemente, ou acabar a chance de título da temporada, talvez pensar na questão econômica, começar e aí julgar que esse time é muito caro para uma frente só. Isso tudo vai acontecer antes do fechamento da janela. O Corinthians vai saber se ele vai para um lado ou para o outro depois do clássico Palmeiras, com todas as suas implicações, né? Acho que, de novo, para jogar em casa com o time principal, o Corinthians tem um bom time, mas, como o Vessone falou, ele não tem 15, 16, 17, tem uns 12, 13 no máximo. E aí tem uma situação, porque o Dorival falou de peito cheio dessa vez, a situação do Morumbi também é responsabilidade do Dorival, comandante, de escalação e de espírito de equipe. E tem uma situação aqui que eu tô, assim, para mim estava na observação e não no número. Aquela sensação de que o Dorival melhorou o time em relação ao Ramon Dias defensivamente, mas piorou ofensivamente. E ele justifica na coletiva, não, porque eu perdi muitos jogadores, eu não tive o Garro um tempo, se bem que o Ramon também não teve o Garro quase em nenhum momento dessa temporada, eu perdi o Yuri, etc, etc. Nos últimos 7 jogos, vários deles em casa, o Corinthians fez 3 gols. 7 jogos, 3 gols. Gols do Kaká, Bidon e Magno, Thales Magno lá contra o Ceará sem goleiro. Em 7 partidas, esse time aí fez 3 gols. Qual que era a principal virtude do time na época do Ramon? Criar e fazer gols. O time não faz mais isso. Certo? O time ontem atingiu um nível mínimo de competição, mas executar, fazer gols, etc. O principal artilheiro está ausente. Ok. Mas nenhum time do brasileiro, nem o Sport, em 7 rodadas, fez 3 gols. Esse é um número impressionante que poderia ser colocado para o Dorival. Isso é só desfalque? Porque ele, para mim, em termos de conjunto, ele conseguiu proteger um pouco melhor o time, à exceção do jogo com o São Paulo, mas ofensivamente o time produz muito pouco. Ontem, uma hora ou outra, isso estou falando também, cara, empatou com Vitória em casa, né? 0-0, Vitória. Né? Então, eu acho que essa situação, porque a gente coloca muito a questão do anímico, dividida, de quantos carrinhos deu, quanto sei o que lá, que pode ser a explicação. O Corinthians tornou-se um time inofensivo ofensivamente. O que era o oposto da marca do time. Mas o Yuri vai voltar, cara. Aí isso muda, entendeu? O Yuri vai voltar. Tudo bem. É o período exatamente sem o Yuri. É impressionante que ele faz falta. Certo. Porque os substitutos então, são mas muito... vem cá, vamos combinar? O Yuri tá fora, o Paulinho tá fora, o Estevão tá fora, o Caleri tá fora, o Oscar tá fora, o Lucas tá fora, o outro tá fora, é muito o outro pouco, tá fora. É verdade. O outro tá todo mundo fora. Não pouco. tem essa. Né? O Neymar tava fora, o outro tava fora, o Borré tava fora, o Alan Patrick tava fora. Não justifica, por mais que o jogador seja importante. O Pedro tava fora, o outro... Né? O centroavante do Sport estava fora, né? Sim, isso só então, pontuar assim, que o cara não estava lá, mas sim. É menos, pouco que está fazendo. Do time, né? 13 gols na temporada. Perfeito. Então tá bom. Então nós vamos colocar. Então o Yuri Alberto, empresário, esteja ouvindo a gente, como o time é dependente totalmente do Yuri, o resto não faz nada, sem o Yuri é melhor você. Você está há quanto tempo do aeroporto? 15 minutos? Nem isso, talvez. 10 minutos? E os caras estão distribuindo mortadela, pensando em como que vai dar 3 mil isenção para o sujeito ir no jogo. Meu, pelo amor de Deus, o Corinthians tem patrimônio. Ali você pode, qualquer empresa, para isso você precisa ter credibilidade, certo? Você pode fazer uma parceria pelo seu metro quadrado, você não precisa pôr um tostão, você vai erguer ali alguma coisa, hotel, Airbnb, qualquer coisa. Você vai erguer ali um conjunto de coisas para atender as pessoas que querem ficar em São Paulo e estarem próximas do aeroporto. Cara, é sucesso absoluto. E é um dinheiro que vai entrar
pro cofre do Corinthians, o Corinthians está no jogar em Araçatuba, em Novo Hamburgo. Agora, dá trabalho para fazer, precisa ter credibilidade para fazer e leva tempo, certo? 45 milhões de reais o Palmeiras colocou no caixa com o Allianz Parque o ano passado. Sem jogar, só da W Torre, fora Avante, fora Renda, certo? O Palmeiras vendeu o Gabriel Vareta, já ouviu falar? Para o mundo árabe por 20 milhões de reais. O zagueiro. Quem é? Gabriel Vareta. Saiu da base, não teve oportunidade, foi jogar no mundo árabe, o time do Luiz Castro gostou dele e comprou. Entende? Se não começar isso, você começa a achar normal essas coisas. É normal empatar com o líder do campeonato em casa. Não é. Só para exemplificar o apequenamento que o Massa disse, em brasileiros, o Corinthians não disputa o título desde que ganhou em 17. A partir de 18, não disputou mais. A melhor campanha foi com o Vitor Pereira, chegou em terceiro, quarto lugar ali, ficou sempre na parte de cima, mas também não brigou pelo título mesmo, assim, de brigar, chegou até a ser líder e tal, mas não chegou a brigar pelo título. Então já são 7 anos aí praticamente sem brigar pelo título brasileiro. É muita coisa, né? Nem brigar para um clube desse tamanho realmente é um apequenamento da instituição nessa situação financeira do clube nesses últimos 7 anos. Só para contextualizar, conta para as pessoas quando a gente se encontrou em 2014, o primeiro derby da Neoquímica Arena, ainda é a Arena Corinthians. A gente encontrei com o Massa, ele estava pela CBN, pelo Diário Lance. E aí foi um 2-0, o Palmeiras não passava do meio de campo, o time péssimo ali do Gareca. Foi um 2-0, poderia ter sido 3, controlado. O Palmeiras não conseguia dar nem trabalho para o Corinthians. E apesar de toda a rivalidade... Mas a nossa conversa antes do jogo, como Isso, foi antes do jogo. O Massa virou para mim e falou assim, o técnico tá aí sem ganhar não sei quanto tempo, vocês estão bem no campeonato, deixa aí 1-0 para nós, brincou assim e tal. E não foi 2-0 pro Corinthians, muito tranquilo, porque era uma diferença muito grande. É claro que o clássico aperta tudo sempre isso, né? E eu sempre vou usar, e para quarta-feira vai ser a mesma coisa. O maior exemplo de que o derby é um negócio muito diferente e que aproxima muito os rivais aconteceu em fevereiro de 2013. Jamais esses clubes tiveram numa distância tão grande, nem o que é hoje. Pode esquecer, não é isso. Em fevereiro de 2013, os dois se encontraram pelo Campeonato Paulista. Em dezembro, o Corinthians campeão do mundo e o Palmeiras rebaixado. 1 mês e meio eles se trombaram no Paulista. O Palmeiras está ganhando de 2-1. Com 2 gols do Fernandão, seu nome. Não, enfim, o Palmeiras estava ganhando. O Corinthians campeão do mundo, o Palmeiras caiu em dezembro. No mesmo dia, no mesmo semana. O Palmeiras está 2-1. Aí levanta as plaquinhas. Intervalo de jogo. Renato Augusto, Pato e Romarinho. Olha o banco do Corinthians. Aí entre os 3 o Corinthians empata. Suando sangue. Isso é o derby. Então, o que o Márcio está dizendo não é questão... vai ter jogo, quarto, tal. A gente não vê isso dentro do Palmeiras. Sabe? O derby que interessa, o resto não tem pressa. A gente não vê isso nos jogadores. Mas isso é quando o time está só se apegando ao clássico. Como o Vasco com o Flamengo. Mas isso, assim. E precisa ver, porque não é um jogo comum. Claro. Isso tem feito a diferença. Sim. Entendeu? Existe um olhar do elenco, dos jogadores, você percebe dentro de campo meio blasé. Sabe assim? Sim. Isso tem que mudar para quarta que vem. Fel, 3 mil lugares dentro da arena, ninguém sabia para onde que ia, para quem que ia. O dinheiro ia para que bolso? O Corinthians perdendo muita grana dentro desse estádio, sem falar do estacionamento, que vocês sabem muito bem como que é. E aí a diretoria agora, pelo menos isso até então, fez alguma coisa lá, recuperou esses lugares aí, colocou de vez a biometria facial, acabou praticamente com o cambismo, e a gente vê a diferença que já deu. Tudo bem, caiu muito o número de torcedores. Pra mim foi fácil. Ontem mesmo eu cadastrei minha biometria, comprei o ingresso e fui pro jogo. Não tinha cadastrado antes. Pra mim deu certo. Rapidinho, fácil, simples. Não vi todo esse paranauê que estão falando aí que é difícil, que é complicado, que ainda tá sendo colocado. Com certeza pode dar muito problema. Benja mesmo soltou um vídeo ontem que não conseguiu. Não conseguiu cadastrar, não conseguiu ir pro jogo. Isso que ele tem 4 cadeiras. Paga 4 cadeiras ali todo mês.
Então, a diferença é perceptível. Praticamente 14 mil, 15 mil pessoas a menos deu praticamente quase a mesma renda de quando o Corinthians bateu 45 mil. Ontem foi 31 mil torcedores e 45 mil ano passado. O Corinthians praticamente quase bateu a mesma receita para ver o rombo dentro do Corinthians. De gestões anteriores. Augusto Melo, imagina no Andrés, imagina no Duílio. É uma vergonha. Com esse dinheiro entrando todo mês, imagina o que o Corinthians não conseguiria fazer. É um buraco sem fim, é roubo sem fim. O Corinthians aí fez uma partida interessante, mas é aquilo que eu comento muito aqui. Faz uma, quando toma pressão, quando toma xingo, quando toma uma chegada dura da torcida, da diretoria, do treinador, seja quem for, Fabinho Soldado. Aí dá o sangue ali dentro de campo, aí na outra partida esquece. Aí no outro derby, no outro majestoso, entra panguano dentro de campo. Ontem já começou o jogo meio panguano, quase não toma 1-2 ali no começo. Aí os caras se ligou e controlou o jogo. Mas e aí? Vai precisar desses incentivos? O cara ganha milhões. O cara veste a camisa do Corinthians, maior do Brasil. Ainda precisa ser cobrado, ser incentivado. Tomar uns puxão de orelha para poder entrar em campo com o mínimo, que é empenho, raça, vontade, desejo de vencer, igual o Garro tava ontem. Igual o Romero entrou ontem, com sangue no olho para fazer o time jogar, o time vencer. E eu percebi ontem, quando acabou o jogo, o Garro e o Romero com a mão na cintura, olhando para baixo, desapontados por não ter vencido a partida. Infelizmente, de um elenco inteiro, 2 se preocupam com isso. Hugo Souza, talvez também. Então é isso, a gente enfrenta o Botafogo, não vamos ter o Garro, gramado sintético talvez possa ser bom, mas não vamos ter, vai fazer uma falta imensa sem o Yuri Alberto, sem o Garro. E a gente vai pra lá na expectativa de fazer um bom jogo, pelo menos se entregar dentro de campo, tentar competir, torcer aí pro empate, quem sabe uma vitória. Corintiano que é corintiano nunca pensa na derrota. Então vamos pra cima, se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!